No feriado de 5 de setembro de 2015, Paula Nascimento, uma jovem mãe de 24 anos, buscava apenas um breve descanso de sua rotina em Medianeira, no Paraná. O encontro com um turista parecia a oportunidade perfeita, mas dentro de uma casa simples, perto de um parque tranquilo, um detalhe chamou sua atenção: um tapete torto no quarto. Movida pela intuição, ela o ergueu. O que encontrou por baixo não era apenas uma mancha. Era o vestígio de um crime brutal, recém-limpo. Naquele instante, o coração de Paula parou. Ela não sabia, mas sua descoberta acionaria uma caçada implacável pela fronteira e revelaria o segredo sombrio que aquela cidade calma escondia. Esta é a investigação completa de como um tapete fora do lugar e a coragem de uma mulher desvendaram um assassino. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2015. A cidade era Medianeira, no oeste do Paraná. Para a maioria dos seus habitantes, a vida seguia um ritmo previsível e calmo. Para Paula Nascimento, de 24 anos, a rotina era uma batalha diária. Ela era mãe de um menino de 3 anos. Trabalhava como balconista em um comércio local. À noite, dedicava-se a terminar o ensino médio, um objetivo que exigia disciplina e sacrifício. A vida de Paula era uma sequência de responsabilidades, com pouco espaço para pausas. Setembro trouxe um feriado prolongado. Com ele, o fluxo de pessoas na região aumentou. Medianeira, por sua proximidade com a fronteira do Paraguai, recebia visitantes com diferentes propósitos. O movimento era visível nas ruas, nos hotéis e nas casas de aluguel por temporada. Para a polícia local, era um período de atenção redobrada. Para os moradores, era apenas parte do calendário anual. Paula viu no feriado uma oportunidade rara. Um momento para si mesma, longe das obrigações do trabalho, dos estudos e da maternidade. Ela marcou um encontro. O homem se apresentou como um turista, alguém que estava apenas de passagem pela cidade. A comunicação foi feita por mensagens de texto. A proposta era simples, um encontro casual, uma noite para quebrar a monotonia. Para Paula, a ideia representava um breve descanso, uma chance de se sentir como uma jovem de sua idade. Para que o plano fosse possível, Paula contou com a ajuda de Alana, sua amiga de confiança. Naquela noite, o filho de Paula ficaria sob os cuidados dela. A segurança da criança era a prioridade, uma condição inegociável. Alana concordou sem hesitar. Ela entendia o peso da rotina da amiga e apoiava a necessidade de um respiro. O menino foi deixado na casa de Alana, com a promessa de que a mãe voltaria para buscá-lo no dia seguinte. Com o filho em segurança, Paula se preparou para o encontro. A expectativa não era de um grande evento, mas de uma simples pausa. Uma conversa, uma noite diferente. Ela deixou a casa da amiga e seguiu para o endereço combinado. Era uma casa simples, alugada, localizada perto do Parque 25 de Julho, uma área residencial tranquila da cidade. O local parecia comum, indistinguível de qualquer outra residência na rua. Nada indicava que aquele endereço se tornaria o ponto central de uma investigação complexa. Paula acreditava que a noite seria exatamente como planejado. Um breve e inofensivo desvio de sua rotina exigente. Ela não sabia que aquela decisão, motivada pela busca de um descanso, a colocaria diante de um cenário de violência. A noite em Medianeira guardava um segredo. E esse segredo estava escondido em um detalhe que a maioria das pessoas jamais notaria. O encontro foi marcado para a noite do dia 5 de setembro de 2015. O homem que se identificava como turista chegou no horário combinado. Ele levou Paula até a casa que havia alugado. O trajeto foi curto. A residência ficava em uma rua tranquila, próxima ao Parque 25 de Julho. Era uma construção simples, com uma fachada discreta, semelhante às outras casas da vizinhança. Ao entrar no imóvel, Paula notou a atmosfera impessoal do ambiente.
A mobília era mínima e funcional. Um sofá, uma mesa pequena com 2 cadeiras na sala principal. As paredes estavam nuas, sem quadros, relógios ou qualquer tipo de decoração. Não havia objetos pessoais à vista, nenhum livro sobre a mesa, nenhuma mala de viagem no canto, nenhuma peça de roupa fora do lugar. O local não passava a sensação de ser a moradia temporária de um visitante. Parecia um espaço desocupado, quase cenográfico. A conversa inicial foi breve e superficial. O homem mantinha uma postura educada, mas distante. Ele oferecia respostas curtas às perguntas de Paula, sem fornecer detalhes sobre sua origem ou o propósito de sua visita à Medianeira. A interação era controlada, sem a espontaneidade de um encontro casual. Ele parecia mais focado em manter a situação sob controle do que em criar uma conexão. Para Paula, que estava acostumada com o ambiente caloroso de sua própria casa, a esterilidade do local era perceptível. A casa estava limpa, mas de uma forma que sugeria uma limpeza recente e apressada, não a manutenção de um lar. A normalidade da situação começava a se mostrar frágil. Algo sutil estava fora do lugar, não nos objetos presentes, mas na ausência deles. Era um vazio que preenchia o espaço. Essa percepção inicial, ainda sem uma forma definida, deixou Paula em estado de alerta. Ela começou a observar o ambiente com mais atenção. Cada detalhe, ou a falta dele, passou a ser registrado. A conversa se moveu da sala para o quarto. O cômodo seguia o padrão do resto da casa, funcional e impessoal. Uma cama de casal ocupava a maior parte do espaço. Havia também um guarda-roupa de madeira simples e uma pequena janela que dava para o muro do terreno vizinho. A iluminação era fraca, vinda de uma única lâmpada no teto. O ambiente estava limpo e organizado. A cama estava feita com precisão militar, sem um único vinco no lençol. A atenção de Paula, no entanto, não se fixou nos móveis ou na arrumação. Sua atenção se fixou em um ponto específico no chão. Ao lado da cama, um tapete de cor neutra cobria parte do piso de cerâmica. Mas algo estava errado. O tapete não estava reto. Uma de suas bordas estava ligeiramente dobrada para dentro, e ele parecia ter sido jogado no lugar, não posicionado com cuidado. A peça quebrava a simetria do quarto. Em um ambiente tão controlado, o desalinhamento era uma anomalia. Era um detalhe pequeno, quase insignificante. A maioria das pessoas não notaria ou simplesmente ignoraria. Para Paula, no entanto, aquele detalhe se tornou o foco de sua atenção. A irregularidade quebrava a lógica do lugar. Se tudo estava perfeitamente limpo e arrumado, por que aquele único item estava fora de posição? A pergunta surgiu em sua mente de forma instintiva. Ela sentiu um impulso de corrigir a falha. Era um gesto automático, uma tentativa de restaurar a ordem em um ambiente que começava a lhe causar desconforto. O homem não pareceu perceber o foco de sua observação. Paula se aproximou da cama, disfarçando seu interesse no chão. Ela se abaixou. Sua mão se moveu em direção à borda do tapete. O objetivo era apenas endireitá-lo, alisar a dobra e colocá-lo em paralelo com a cama. Mas aquele simples movimento estava prestes a revelar o que a limpeza apressada tentou esconder. A mão de Paula tocou a fibra grossa do tapete. O gesto era mecânico, motivado por um incômodo com a desordem. Ela segurou a borda dobrada e a levantou, com a intenção de esticá-la sobre o piso. O movimento foi pequeno, apenas o suficiente para corrigir o desalinhamento, mas foi o bastante. Sob o tecido, a realidade daquele ambiente foi exposta. O piso era de cerâmica clara, um padrão comum em casas da região. Mas em uma área específica, a cor estava alterada. Havia uma mancha escura e ampla, com contornos irregulares. Não era uma sujeira antiga ou um defeito no material. A mancha tinha uma aparência recente. As bordas estavam levemente borradas, como se alguém tivesse esfregado o local com força.
espalhando o que quer que estivesse ali. O centro da marca era mais escuro, e a área ao redor tinha um tom avermelhado desbotado, diluído contra o branco da cerâmica. Paula parou. Sua mão ainda segurava o tapete no ar. Seus olhos registraram os detalhes. A mancha parecia úmida em alguns pontos. O rejunte entre as peças de cerâmica estava impregnado com a mesma coloração escura, um detalhe que a limpeza apressada não conseguiu remover. O cheiro sutil de um produto de limpeza forte, talvez água sanitária, pairava no ar, mas agora ele não sugeria higiene, sugeria ocultação. Naquele instante, a percepção de Paula sobre o lugar mudou completamente. A casa não estava apenas limpa. Ela havia sido higienizada. O vazio não era impessoalidade, era a ausência deliberada de vestígios. O tapete torto não era um descuido, era um erro no encobrimento de uma prova. Cada detalhe que antes lhe causara um leve desconforto, agora se conectava em uma sequência lógica e alarmante. O tapete estava ali para esconder a mancha. A mancha era grande demais para ser de um líquido comum, como vinho ou café. A cor, mesmo após a tentativa de limpeza, era inconfundível. Paula já tinha visto sangue antes, em pequenos cortes e acidentes domésticos. Ela reconheceu a tonalidade. A quantidade, no entanto, indicava algo muito diferente. Indicava violência. Uma reação física imediata percorreu seu corpo. A respiração ficou suspensa em seus pulmões. Ela sentiu o sangue em seu próprio rosto esfriar. O som ambiente do quarto pareceu desaparecer, substituído por uma pulsação surda em seus ouvidos. Seu coração, que antes batia em um ritmo normal, agora martelava contra suas costelas. O título do capítulo reflete esse momento, a sensação de que tudo parou. A normalidade daquela noite foi quebrada de forma irrevogável. O homem estava no mesmo cômodo. A consciência de sua presença era agora uma ameaça física. Paula entendeu que não estava na casa de um turista. Estava em uma cena de crime. E o responsável por aquela cena estava a poucos metros de distância. O pânico ameaçou dominá-la, mas um instinto mais forte assumiu o controle, o instinto de sobrevivência. Ela era mãe. Precisava voltar para seu filho. Com um controle que ela mesma não sabia que possuía, Paula executou a próxima ação com precisão. Ela baixou o tapete lentamente, cobrindo a mancha mais uma vez. Seus movimentos foram deliberados, sem pressa, para não atrair atenção. Ela alisou a superfície do tecido com a palma da mão, forçando o tapete a ficar reto, como se essa fosse sua única intenção desde o início. Ela se levantou. O rosto permaneceu neutro, uma máscara de calma que escondia o terror que se instalara em sua mente. Ela evitou olhar diretamente para o homem. Seu cérebro trabalhava rapidamente, calculando a distância até a porta, planejando uma desculpa, buscando uma rota de fuga. A descoberta sob o tapete não foi apenas a revelação de um crime passado. Foi um aviso sobre um perigo presente e imediato. A partir daquele momento, cada segundo contava. Cada palavra e cada gesto precisavam ser perfeitos. A vida dela dependia disso. O pânico era interno. Por fora, Paula mantinha a calma. Ela precisava de um plano para sair da casa. Cada segundo dentro daquele quarto aumentava o risco. A sua prioridade era clara: sair dali e garantir que pudesse voltar para seu filho. O instinto de sobrevivência ditou suas ações. Ela pegou seu celular de dentro da bolsa. O movimento foi calculado, sem pressa. Ela olhou para a tela, fingindo ler uma mensagem. Sua expressão mudou para uma de preocupação controlada. Era uma atuação. Ela se virou para o homem e falou com a voz firme. Disse que sua amiga, Alana, havia mandado uma mensagem. O filho dela não estava bem, estava com febre alta. Ela precisava ir embora imediatamente. A desculpa era a mais forte que poderia usar. Envolvia a responsabilidade de uma mãe.
algo que criava uma urgência inquestionável. O homem a observou por um instante. Ele não fez perguntas, apenas assentiu com a cabeça. A reação dele, passiva, foi o sinal que Paula precisava. Ela pegou sua bolsa, verificou se tinha a chave e o celular e caminhou em direção à porta da frente. Seus passos eram medidos. Ela não correu. Correr dentro da casa seria um sinal de pânico, um ato que poderia provocar uma reação violenta. Ela caminhou com o propósito de uma mãe preocupada, com a mente focada em chegar ao seu filho. Ela abriu a porta, saiu para a calçada e a fechou atrás de si. O clique da fechadura foi o som de sua libertação imediata. Do lado de fora, o ar da noite parecia diferente. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Por alguns metros, ela manteve o passo apressado, olhando para trás para se certificar de que não estava sendo seguida. A porta da casa permaneceu fechada. Quando dobrou a primeira esquina, a uma distância segura, o autocontrole deu lugar à necessidade de fuga. Ela começou a correr. Ela não correu sem direção. Correu na direção da avenida principal, onde haveria mais movimento e mais testemunhas. O som de seus próprios pés no asfalto era o único barulho na rua vazia. Com o telefone já na mão, ela discou o número da polícia militar. A chamada foi atendida no segundo toque. A voz de Paula estava ofegante, mas clara. Ela se identificou, informou sua localização atual e forneceu o endereço exato da casa de onde acabara de sair, perto do Parque 25 de Julho. Ela relatou o que viu de forma objetiva. Um tapete fora do lugar, uma grande mancha escura por baixo, com aparência de sangue recém-limpo. Ela explicou que o homem na casa se apresentava como turista. O atendente do outro lado da linha fez perguntas protocolares, que Paula respondeu com precisão. A suspeita pessoal dela, nascida de um detalhe em um cômodo, transformou-se em um registro oficial. A ligação ativou o protocolo policial. Uma viatura foi despachada para o endereço. O que começou como um encontro casual havia se tornado uma denúncia grave. A investigação oficial sobre o que acontecia naquela casa simples de Medianeira havia começado. Na manhã de 6 de setembro de 2015, a casa perto do Parque 25 de Julho foi oficialmente isolada. A polícia militar respondeu ao chamado de Paula Nascimento durante a madrugada. Uma viatura foi enviada ao local e os policiais constataram que o imóvel estava vazio. O suspeito não estava mais na residência. Com base na gravidade do relato de Paula, o delegado de plantão determinou a preservação da cena para análise forense. Fitas de isolamento foram estendidas ao redor do perímetro da propriedade. A investigação agora passava da esfera tática para a esfera técnica. A perita criminal Lemos, do Instituto de Criminalística, foi acionada para liderar a análise. Ela chegou ao local com sua equipe e o equipamento forense necessário. O procedimento padrão foi iniciado imediatamente. O primeiro passo foi a documentação fotográfica completa da parte externa da casa e de seus acessos. Cada janela, porta e possível ponto de entrada ou saída foi registrado. Depois da análise externa, a perita Lemos entrou na residência. Seu procedimento era metódico e sistemático. Ela usava luvas, protetores nos sapatos e roupas adequadas para evitar qualquer tipo de contaminação da cena. Seu trabalho era encontrar e coletar vestígios que pudessem contar a história do que aconteceu ali, de forma imparcial e científica. Ela examinou cada cômodo, da entrada aos fundos, observando a disposição dos móveis, a presença ou ausência de objetos e qualquer sinal de desordem ou luta. A sala e a cozinha estavam limpas e organizadas, sem qualquer indício de anormalidade. O foco da perícia se concentrou no quarto principal. O cômodo correspondia exatamente à descrição fornecida por Paula em seu depoimento inicial. A cama estava arrumada. O chão estava limpo.
O tapete ao lado da cama, no entanto, confirmava o ponto central do relato. Ele estava posicionado de forma a cobrir uma área específica do piso. Para um olhar destreinado, poderia ser apenas um item de decoração. Para a perita Lemos, era um marcador, um ponto de interesse primário. A equipe fotografou o quarto de múltiplos ângulos. A posição exata do tapete foi documentada antes que qualquer objeto fosse movido. Apenas após o registro completo, a perita Lemos se aproximou. Com luvas, ela ergueu cuidadosamente uma das pontas do tapete. A mancha no piso de cerâmica clara foi revelada. Era uma área grande, de contorno irregular. A coloração era escura, com tons avermelhados visíveis nas bordas, onde a tentativa de limpeza foi menos eficaz. Sinais de esfrega eram claros na superfície da cerâmica, indicando uma ação deliberada para remover o que estava ali. A análise visual inicial da perita Lemos indicava uma alta probabilidade de se tratar de sangue humano em grande quantidade. A confirmação, no entanto, exigia testes químicos específicos. A equipe preparou o material para a coleta de amostras e para a realização de testes preliminares no local. A perita Lemos abriu sua maleta de coleta de vestígios. Ela selecionou os reagentes necessários para o teste de orientação que detecta a presença de sangue mesmo em superfícies lavadas. A investigação científica, que transformaria a suspeita de Paula em evidência concreta, estava prestes a começar. O resultado daquele teste definiria o rumo de todo o caso. A perita Lemos iniciou os testes químicos no local. O foco principal era a mancha escura no piso de cerâmica, parcialmente escondida pelo tapete. A análise visual sugeria sangue, mas a confirmação científica era essencial para o avanço da investigação. Ela utilizou uma pipeta para aplicar gotas de peróxido de hidrogênio diretamente sobre a área mais concentrada da mancha. A reação foi imediata e inequívoca. Uma efervescência branca e visível se formou sobre a superfície, um resultado químico que ocorre quando o peróxido entra em contato com a enzima catalase, presente em grandes quantidades no sangue. Para a equipe forense, aquela reação era a primeira prova concreta. Não havia mais dúvida. A mancha era sangue. A quantidade e a extensão da área indicavam um volume significativo, incompatível com um ferimento acidental menor. A confirmação inicial era apenas o começo. A perita iniciou uma busca por vestígios secundários, examinando a área ao redor da mancha principal. Com o auxílio de uma fonte de luz forense, ela inspecionou o piso e as paredes em busca de respingos ou projeções. Sua atenção se voltou para o rodapé de madeira que contornava a base da parede, próximo à mancha. Ali, a luz revelou o que uma limpeza apressada não conseguiu apagar. Havia uma série de microgotas escuras. Eram quase imperceptíveis a olho nu, mas a iluminação especial destacava seus contornos. As bordas das gotas estavam secas e definidas, um padrão que indicava que o sangue foi projetado com força e teve tempo para secar. Foi durante essa inspeção detalhada do rodapé que ela encontrou a anomalia. Preso na tinta branca, quase camuflado, havia um único e minúsculo fio de fibra. Sua cor era um vermelho vivo, um contraste nítido com o ambiente de tons neutros do quarto. A perita Lemos observou o achado com atenção. Imediatamente, ela comparou visualmente a fibra com o tapete do cômodo. A cor e a textura eram completamente diferentes. O tapete da cena era de um bege áspero. O fio vermelho era de um material mais macio e de uma cor que não existia em nenhum outro objeto do quarto. O fio vermelho não pertencia àquela cena. A descoberta mudou a dinâmica da perícia. Aquele fio era uma evidência de contato, um vestígio que poderia conectar a vítima ou o agressor a um segundo local. Era uma pista que apontava para fora daquela casa. Com uma pinça estéril, a perita Lemos coletou a fibra vermelha com extremo cuidado.
O material foi acondicionado em um saco de evidências devidamente selado e identificado. Amostras da mancha de sangue principal e das microgotas no rodapé também foram coletadas com swabs de algodão para posterior análise de DNA no laboratório. O trabalho no quarto estava concluído. A ciência havia confirmado a violência ocorrida naquele espaço. Mais importante, ela havia fornecido uma pista física e inesperada. A investigação agora não se limitava mais àquela casa alugada em Medianeira. Ela tinha um novo elemento, um fio vermelho que ligava aquele crime a um lugar ainda desconhecido. A investigação forense dentro do imóvel fornecia provas materiais. A polícia, no entanto, precisava de um contexto humano. Os investigadores iniciaram o trabalho de campo na vizinhança, com o objetivo de encontrar testemunhas. Eles precisavam saber quem era o inquilino temporário, quando ele chegou, e se alguém havia notado qualquer comportamento suspeito nos dias ou horas que antecederam a denúncia. O procedimento era padrão: entrevistar os moradores das casas mais próximas, um por um. A entrevista decisiva aconteceu na casa ao lado. O morador era um homem chamado Roberto, um aposentado que vivia no local há mais de 20 anos. Ele conhecia bem a rotina da rua e as movimentações atípicas. Inicialmente, seu Roberto não acreditava ter informações relevantes. Ele confirmou que a casa vizinha era frequentemente alugada por curtos períodos e que os inquilinos mudavam constantemente, o que dificultava a identificação de qualquer pessoa. No entanto, ao ser questionado especificamente sobre a noite anterior, a memória de seu Roberto trouxe à tona um detalhe. Ele informou aos policiais que, por volta do início da noite, notou uma atividade incomum. Ele estava em sua varanda quando viu o homem que ocupava a casa vizinha. O indivíduo saiu pela porta dos fundos da propriedade, uma ação que chamou sua atenção, pois o acesso principal era pela frente. O homem não estava com as mãos vazias. Ele carregava sacos plásticos, escuros e grandes. Seu Roberto descreveu o esforço do indivíduo para movê-los. Os sacos pareciam pesados e de formato irregular. O detalhe mais importante do depoimento, contudo, foi a direção que o homem tomou. Ele não se dirigiu para a rua ou para um veículo. Em vez disso, ele caminhou em direção ao terreno baldio que ficava ao lado da casa alugada. O terreno era uma área de vegetação densa e mato alto, um espaço sem construção que servia de divisa entre as propriedades. Segundo a testemunha, o homem entrou no terreno com os sacos e desapareceu na escuridão por alguns minutos. Depois, retornou à casa de mãos vazias. A ação toda foi rápida e discreta, mas a estranheza da situação ficou registrada na mente do vizinho. O depoimento de seu Roberto foi um ponto de virada na investigação. Até aquele momento, o foco estava confinado às paredes da casa. A mancha de sangue provava a ocorrência de um ato violento, mas não revelava o paradeiro de uma possível vítima. A informação fornecida pelo vizinho expandiu o perímetro do crime de forma drástica. Ela ofereceu uma nova e crucial linha de investigação: o terreno baldio. A polícia agora tinha um segundo local para examinar, um possível ponto de descarte. Uma equipe foi imediatamente designada para isolar e inspecionar a área apontada pela testemunha. A busca por um corpo havia começado. O depoimento de seu Roberto forneceu uma pista crucial, mas a polícia necessitava de provas materiais para corroborar a declaração da testemunha. Um relato visual, por mais confiável que parecesse, ainda era subjetivo. A etapa seguinte da investigação foi buscar por câmeras de segurança na vizinhança. Os investigadores mapearam a área, procurando por residências e estabelecimentos comerciais que pudessem ter equipamentos de vigilância apontados para a rua ou para o terreno em questão. A busca foi rápida e produtiva. Uma câmera foi localizada, instalada na fachada de um pequeno comércio do outro lado da rua. O equipamento era antigo e a qualidade da imagem não era alta,
mas seu ângulo de visão era estratégico. A lente cobria a entrada da casa alugada e, de forma parcial, o acesso ao terreno baldio vizinho. Os policiais entraram em contato com o proprietário do estabelecimento, que cooperou imediatamente e forneceu as gravações do dia anterior. A equipe técnica da Polícia Civil recebeu o material. O trabalho consistia em analisar horas de gravação para encontrar o momento exato descrito por seu Roberto. Os peritos concentraram a busca no período do início da noite. Após um exame minucioso, eles encontraram a sequência de eventos. As imagens em preto e branco e com baixa resolução eram granuladas, mas o conteúdo era claro o suficiente para não deixar margem a dúvidas. A gravação registrava um homem, cujas características físicas correspondiam à descrição do suspeito, saindo da casa alugada. Ele não usou a porta da frente. Em vez disso, saiu por uma porta lateral que dava para o corredor externo da propriedade. Em seu ombro, ele carregava um saco plástico escuro e de grande volume. O peso do objeto era evidente pela postura do indivíduo e pelo esforço que ele fazia para movê-lo. As imagens mostravam o homem caminhando diretamente em direção ao terreno baldio. Ele olhou para os dois lados da rua, um gesto rápido de verificação, antes de entrar na área de mato alto, desaparecendo do campo de visão da câmera. Minutos depois, ele reapareceu no mesmo ponto, já sem o saco nas mãos. A câmera registrou essa mesma ação acontecendo uma segunda vez, com um segundo saco de características semelhantes. A filmagem era a prova objetiva que a investigação precisava. Ela validava cada detalhe do depoimento de seu Roberto, transformando a observação de uma testemunha em um fato registrado e irrefutável. A movimentação suspeita, os sacos pesados e o descarte no terreno vizinho estavam agora documentados. Com essa evidência em mãos, a polícia obteve a justificativa legal necessária para solicitar um mandado de busca e apreensão específico para o terreno. A investigação, que começara com a intuição de uma mulher diante de um tapete torto, agora se concentrava em um ponto exato, onde as câmeras confirmavam que algo havia sido escondido. Com o mandado judicial em mãos e as imagens das câmeras de segurança como prova, a polícia tinha a justificativa legal para agir. A busca no terreno baldio, ao lado da casa alugada, foi autorizada e organizada como uma operação prioritária. A área foi completamente isolada. Policiais civis, peritos criminais e uma equipe com cães farejadores foram mobilizados para o local. O objetivo era claro e sombrio: localizar o que quer que estivesse dentro dos sacos que o suspeito descartou na noite anterior. O terreno era de difícil acesso. A vegetação era alta e densa, e o solo irregular. A equipe precisou usar facões para abrir caminho através do mato. O trabalho foi metódico. A área foi dividida em quadrantes para garantir que nenhuma parte do solo ficasse sem inspeção. Os cães farejadores, treinados especificamente para a detecção de restos humanos, foram liberados primeiro. Eles percorreram a área sistematicamente, seguindo os comandos de seus treinadores. Não demorou muito para que um dos cães desse o sinal. O animal parou em um ponto específico, perto de um amontoado de entulho e vegetação mais densa, e começou a latir de forma insistente. Era o comportamento treinado para indicar a localização de seu alvo. A equipe se concentrou naquele ponto. Os policiais afastaram o entulho e a vegetação superficial. Eles notaram imediatamente que a terra abaixo estava mais solta do que no resto do terreno. Havia sinais claros de que o solo havia sido cavado e depois coberto recentemente. Com pás e enxadas, os policiais começaram a escavação. A terra era removida com cuidado para não danificar qualquer evidência que estivesse enterrada. A poucos metros de profundidade, a ponta de uma pá atingiu algo macio. A escavação manual foi interrompida
e a remoção da terra passou a ser feita com as mãos. A cor escura de um saco plástico preto começou a aparecer. A equipe expôs o saco por completo. Ele estava amarrado com um nó firme. Ao lado dele, um segundo saco de mesmas características foi encontrado. O odor característico de decomposição, antes fraco, tornou-se forte e inconfundível. A descoberta confirmou as piores suspeitas da investigação. A perita Lemos foi chamada ao local para supervisionar a remoção e a abertura dos invólucros, seguindo os protocolos forenses. O conteúdo dos sacos era o que a polícia temia encontrar: restos mortais humanos. A violência do crime era evidente. A intuição de Paula Nascimento, despertada por um simples tapete torto, não apenas salvou sua própria vida. Ela havia exposto um homicídio brutal e a tentativa de ocultação de um corpo. A investigação deixava de ser sobre uma agressão e se tornava oficialmente a caçada a um assassino. Os restos mortais foram cuidadosamente removidos e transportados para o Instituto Médico Legal para os procedimentos de identificação e autópsia. A descoberta do corpo mudou o status da investigação. O caso deixou de ser uma suspeita de agressão para se tornar uma investigação de homicídio qualificado com ocultação de cadáver. A prioridade máxima da polícia era identificar e localizar o homem que se apresentou a Paula Nascimento como turista. O ponto de partida para a identificação foi o contrato de aluguel da casa. Os investigadores contataram o proprietário do imóvel, que forneceu os documentos da locação temporária. O nome e o número do documento de identidade apresentados no contrato foram imediatamente verificados nos sistemas policiais. O resultado dessa consulta foi a principal reviravolta do caso. O homem não era um turista. Seu nome estava associado a uma série de atividades criminosas na região da fronteira. Ele era conhecido pelas autoridades como um atravessador, um intermediário envolvido no contrabando de mercadorias e, segundo informações de inteligência, também no tráfico de drogas e armas. A investigação revelou seu modus operandi. Ele utilizava uma rede de casas de aluguel por curta temporada em cidades fronteiriças como Medianeira. Esses imóveis não serviam como moradia, mas como pontos de escala operacionais. Eram locais seguros e anônimos, usados para armazenar mercadorias ilegais, realizar transações e, como o caso atual demonstrava, para a execução de atos de violência longe de testemunhas. A fachada de turista era um disfarce para justificar sua presença transitória e evitar suspeitas. Com essa nova informação, os peritos reavaliaram a cena do crime. A análise laboratorial preliminar do sangue encontrado no piso indicou que a deposição era recente. O ato de violência que gerou a mancha havia ocorrido poucas horas antes da chegada de Paula à residência. Ela não entrou em uma casa onde um crime antigo havia acontecido. Ela entrou em um local que acabara de ser palco de um homicídio, enquanto o responsável ainda estava presente no processo de limpar os vestígios. A percepção da proximidade do perigo tornou sua decisão de fugir ainda mais crítica. O caso expôs uma vulnerabilidade na cidade. Os investigadores ouviram relatos de moradores de diferentes bairros que comentavam sobre o aumento de casas alugadas por dia. Eles notavam a alta rotatividade de pessoas e veículos com rostos diferentes a cada semana, mas a prática não era regulamentada de forma eficaz. A falta de um cadastro municipal rigoroso e de uma fiscalização ativa permitia que esses imóveis fossem usados para atividades ilícitas sem o conhecimento dos proprietários ou das autoridades. O crime revelou que, por trás da aparente normalidade do aluguel por temporada, operava uma logística criminal. A investigação agora não buscava apenas um assassino, mas um criminoso com uma rede de contatos e um histórico de atividades na fronteira. Com a identidade do suspeito confirmada, a investigação entrou em uma nova fase: a captura.
O homem não era mais uma figura anônima. Ele tinha um nome, um histórico criminal e um modus operandi conhecido. A prioridade absoluta da polícia era localizá-lo antes que ele conseguisse escapar da jurisdição brasileira. O tempo era um fator crítico. A análise do perfil do criminoso indicava seu destino mais provável. Como um atravessador com extensas conexões na fronteira, sua rota de fuga lógica seria o Paraguai. A cidade de Foz do Iguaçu, a poucos quilômetros de Medianeira pela rodovia BR-277, era o caminho direto para a Ponte da Amizade. Cruzar aquela ponte significaria para ele a impunidade. A polícia tinha uma janela de oportunidade limitada para agir. Um alerta geral foi emitido pela Delegacia da Polícia Civil de Medianeira. O comunicado foi distribuído para todas as forças de segurança que operavam na região oeste do Paraná. A mensagem continha informações essenciais: o nome completo do suspeito, sua descrição física detalhada, a fotografia obtida em seus registros criminais anteriores e os dados do veículo que ele utilizava, identificados a partir do contrato de aluguel da casa. O alerta foi classificado com urgência máxima. A operação de interceptação foi coordenada. A Polícia Civil fornecia os dados de inteligência. A Polícia Federal, responsável pelo controle das fronteiras, foi notificada para reforçar a vigilância na aduana e nos postos de migração. A peça central da estratégia, no entanto, recaía sobre a Polícia Militar Rodoviária, a força que patrulhava a BR-277, a principal artéria de fuga. Nesse contexto, o sargento Mota, um oficial experiente do posto da Polícia Militar Rodoviária, recebeu o comunicado. Sua equipe estava posicionada em um trecho estratégico da rodovia, um ponto de passagem obrigatório para quem se dirigia a Foz do Iguaçu. Ele e seus homens foram instruídos a montar uma barreira de fiscalização e a inspecionar todos os veículos que correspondessem à descrição. A ordem era para abordar o suspeito com cautela, pois ele era considerado perigoso e possivelmente armado. A caçada havia começado. Não era uma perseguição em alta velocidade, mas uma operação de contenção. A polícia sabia para onde o suspeito estava indo. A estratégia era fechar o cerco, transformando a rodovia em uma armadilha. Várias viaturas foram posicionadas em pontos de acesso e retorno ao longo da BR-277 para impedir que o fugitivo desviasse da rota principal. O suspeito tinha uma vantagem inicial, pois já estava em movimento. A polícia, por sua vez, tinha a vantagem do planejamento e do controle territorial. Cada minuto que passava aumentava a tensão. O fluxo de veículos no feriado era intenso, o que dificultava a fiscalização, mas também ajudava a diminuir a velocidade de uma possível fuga. O sargento Mota e sua equipe verificavam documento por documento, placa por placa. Eles sabiam que o veículo do suspeito poderia passar por aquele ponto a qualquer momento. A operação estava montada. A polícia aguardava. A fronteira, que para o criminoso representava a liberdade, agora estava vigiada. A caçada estava em andamento. A data era 7 de setembro de 2015. O posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária operava na BR-277. O fluxo de veículos era intenso devido ao feriado prolongado. O sargento Mota e sua equipe realizavam abordagens de rotina, mas a atenção principal estava focada em um objetivo específico: localizar um sedã de cor prata, com uma placa já identificada, que se dirigia para Foz do Iguaçu. A operação de bloqueio foi montada em um ponto estratégico, após um pedágio, onde a velocidade dos veículos era naturalmente reduzida. Por volta do meio-dia, um carro com as características descritas no alerta se aproximou do bloqueio. Um dos policiais na linha de fiscalização identificou a placa e comunicou-se imediatamente com o sargento Mota via rádio. A confirmação foi positiva. O veículo era o alvo da operação. O protocolo de abordagem de alto risco foi ativado.
O sargento Mota fez o sinal de parada obrigatória para o motorista. O sedã prata reduziu a velocidade e encostou no acostamento conforme a instrução. Uma viatura da polícia rodoviária foi posicionada atrás do veículo do suspeito, bloqueando qualquer possibilidade de marcha a ré. Outra viatura parou mais à frente, fechando a rota de fuga. O tráfego na rodovia foi temporariamente interrompido para garantir a segurança da operação. Os policiais desembarcaram das viaturas. Eles se posicionaram de forma tática, usando as portas dos veículos como proteção. As ordens foram dadas por meio de um megafone, de forma clara e audível. O motorista foi instruído a desligar o motor do carro, retirar a chave da ignição e colocá-la sobre o teto do veículo. Em seguida, foi ordenado que ele colocasse as duas mãos para fora da janela, com as palmas abertas e visíveis. O homem dentro do carro obedeceu a cada um dos comandos sem hesitação. Ele não demonstrou surpresa ou resistência. Após colocar as mãos para fora, ele recebeu a ordem de abrir a porta pelo lado de fora e descer lentamente. Ele saiu do veículo com as mãos levantadas, em um gesto de rendição. Foi instruído a caminhar de costas em direção à voz do sargento. Quando o suspeito atingiu uma distância segura do carro, 2 policiais se aproximaram para realizar a imobilização. Ele foi ordenado a se deitar no chão. As algemas foram colocadas em seus pulsos. O procedimento foi executado de forma rápida e técnica. Apenas após o indivíduo estar completamente seguro, a equipe realizou a busca pessoal. Nenhuma arma foi encontrada com ele. O sargento Mota se aproximou e realizou a confirmação da identidade. Os documentos encontrados com o homem correspondiam ao nome do suspeito procurado pelo homicídio em Medianeira. A prisão foi formalmente comunicada a ele. O veículo foi inspecionado por outra equipe, mas nada de ilícito foi encontrado em uma busca preliminar. O carro seria levado para o pátio da delegacia para uma perícia completa. A operação na rodovia durou menos de 10 minutos. O sargento Mota comunicou via rádio ao comando da Polícia Civil que o alvo estava sob custódia. A caçada havia terminado. A tentativa de fuga para a fronteira foi frustrada pela ação coordenada das forças de segurança. O homem, que horas antes tentava apagar os vestígios de um crime, estava agora preso. Ele foi colocado no compartimento traseiro de uma viatura e transportado diretamente para a delegacia de Medianeira, onde seria interrogado e responderia pelo crime que a atenção de Paula Nascimento ajudou a descobrir. Com o suspeito sob custódia, o trabalho da polícia se concentrou em montar o quebra-cabeça forense. A prisão era um passo importante, mas a condenação dependeria da força das provas materiais coletadas. O foco se voltou para o laboratório, onde a ciência forneceria as respostas definitivas. A primeira e mais crucial tarefa era a identificação dos restos mortais encontrados no terreno baldio. Amostras biológicas foram enviadas para análise de DNA no Instituto de Genética Forense. O perfil genético obtido a partir dos restos foi então inserido no Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas. A compatibilidade foi encontrada em menos de 48 horas. O DNA correspondia ao de uma mulher registrada como desaparecida em uma cidade vizinha semanas antes. A identidade da vítima foi oficialmente confirmada. Ela era uma jovem que havia saído de casa para um encontro e nunca mais foi vista. Sua família, que por semanas viveu a angústia da incerteza, agora tinha a confirmação de sua morte. A descoberta conectava o suspeito a um crime anterior e mais antigo do que o incidente com Paula Nascimento. A segunda peça fundamental do quebra-cabeça era a fibra vermelha. Aquele minúsculo fio encontrado pela perita Lemos no rodapé da cena do crime era uma evidência deslocada. Não pertencia a nada dentro da casa em Medianeira.
Os investigadores levantaram o histórico de locações do suspeito. Eles descobriram que, na semana do desaparecimento da vítima identificada, ele havia alugado outro imóvel em uma cidade próxima. Com um mandado, a polícia realizou uma busca nessa segunda residência. No quarto principal daquele imóvel, eles encontraram a fonte da evidência, um grande tapete de cor vermelho vivo. Amostras da fibra do tapete foram coletadas e enviadas para análise comparativa no laboratório. O resultado do exame microscópico e químico foi positivo. A fibra encontrada na cena do crime em Medianeira era idêntica à do tapete no outro imóvel. A evidência ligava fisicamente o local onde a vítima foi morta ao local onde ela provavelmente esteve com o suspeito pela primeira vez. Com essas duas provas científicas, o caso se tornou sólido. A promotoria agora tinha uma linha do tempo clara. O suspeito encontrou a primeira vítima, a levou para o primeiro imóvel e, em algum momento, a transportou para a casa em Medianeira, onde o homicídio ocorreu. Ele limpou a cena do crime, descartou o corpo no terreno vizinho e, poucas horas depois, levou Paula para o mesmo local. O caso expôs o contexto mais amplo das locações por temporada. A investigação revelou que o suspeito não agia de forma isolada. Ele fazia parte de uma rede que utilizava a falta de fiscalização para operar. As casas alugadas por dia eram a infraestrutura anônima para o crime na fronteira. Eram usadas como depósitos, pontos de encontro e, como este caso provou, locais para a execução de crimes violentos. O depoimento de vizinhos em diferentes partes da cidade confirmou o padrão. Alta rotatividade de pessoas e veículos, sem qualquer registro ou controle. A investigação não solucionou apenas um assassinato. Ela expôs uma falha sistêmica de segurança pública que permitia que o crime organizado operasse sob a fachada da normalidade. O quebra-cabeça estava montado. O DNA deu um nome à vítima. A fibra conectou os locais e o contexto das locações revelou o método. O caso do tapete torto não terminou com a prisão do suspeito. Sua resolução gerou consequências duradouras para a cidade de Medianeira. O crime, ocorrido em uma casa de aluguel anônima, expôs uma falha crítica na segurança urbana. A comunidade e as autoridades locais foram forçadas a confrontar a realidade de que a falta de regulamentação para locações de curta duração havia criado um ambiente propício para atividades criminosas. A reação do poder público foi direta. A Câmara de Vereadores de Medianeira, em conjunto com a Prefeitura, iniciou um debate sobre a necessidade de um controle mais rígido sobre esse tipo de aluguel. O resultado foi a criação de uma nova legislação municipal. A lei estabeleceu a obrigatoriedade de um cadastro para todos os imóveis oferecidos para locação por temporada. Proprietários agora eram legalmente obrigados a registrar suas propriedades e a fornecer à polícia uma lista com os dados dos locatários temporários. A fiscalização foi intensificada, com multas pesadas para quem descumprisse as novas regras. O objetivo era eliminar o anonimato que o criminoso havia explorado. Paralelamente à ação governamental, a própria comunidade se organizou. O sentimento de insegurança, especialmente nos bairros com muitas casas de aluguel, motivou os moradores a agirem. Inspirados pelo caso, que começou com a observação atenta de um vizinho, foi criada a primeira rede de vizinhos vigilantes da cidade. O programa, apoiado pela Polícia Militar, estabeleceu canais de comunicação direta entre os moradores e as forças de segurança. Grupos em aplicativos de mensagens foram formados, permitindo que qualquer atividade suspeita fosse relatada em tempo real. A iniciativa transformou a vigilância passiva em uma ferramenta de prevenção ativa. O legado do caso, no entanto, transcendeu as mudanças legais e comunitárias. Ele se fixou na memória coletiva da cidade como um lembrete sobre a natureza do crime. O tapete torto tornou-se um símbolo,
Ele respondia à pergunta central que emergiu da investigação: o que um único detalhe pode esconder? A resposta era complexa. Escondia um homicídio, a identidade de um criminoso, uma falha sistêmica de segurança e a vulnerabilidade de qualquer pessoa em busca de um momento de normalidade. Acima de tudo, o caso reforçou um tema fundamental: a atenção ao detalhe pode salvar vidas. A sobrevivência de Paula Nascimento não foi resultado do acaso. Foi a consequência direta de sua percepção aguçada, de sua capacidade de notar uma pequena anomalia em um ambiente controlado e de sua coragem para agir com base nessa suspeita. Sua decisão de fugir e a clareza de seu depoimento à polícia foram os fios que, ao serem puxados, desvendaram toda a trama. A história de Paula tornou-se um exemplo de como o instinto humano, combinado com a observação cuidadosa, é uma das mais eficazes ferramentas contra a violência. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.